Olá, somos acadêmicos do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, do quinto período, e vamos falar sobre sepse. Esses são os integrantes. E, primeiramente, o que é sepse? Antigamente, em 1992, a American College of Chest Physicians e Society for Critical Care Medicine definiram sepse como sepse não complicada, sepse grave e choque séptico, como os espectros principais da doença, que eram resultantes de uma resposta inflamatória sistêmica do hospedeiro decorrente de uma infecção. A resposta imune e a virulência dos agentes desempenham um aspecto muito importante na progressão da doença, podendo conduzir de sepse a sepse grave, ao choque séptico e assim evoluindo a doença quando não tratadas ou tratadas inadequadamente. Qualquer agente etiológico poderia causar sepse ou choque séptico, como as bactérias, vírus, fungos, protozoários, mas as bactérias são as principais envolvidas nessas infecções. Já atualmente, a sepse é definida como uma disfunção orgânica agressivamente letal decorrente de uma resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. Essa é a nova definição publicada depois de um consenso entre a Society of Critical Care Medicine e a European Society for Critical Care Medicine. Essa mudança ficou conhecida como sepsis 3, em quais as novas nomenclaturas foram atualizadas, seguindo agora os termos infecção, sepse e choque séptico. Antigamente também tinha a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que era uma definição usada para descrever os estados dos pacientes sépticos. Os pacientes tinham que ter duas ou mais das seguintes condições, como febre, taquicardia, taquipneia, hipocapnia, leucocitose e leucopenia. Mas hoje, ultimamente, não é mais utilizado. Os pacientes com sepse podem ou não ter esses sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Em relação à epidemiologia, nos Estados Unidos e no Brasil foi feito um estudo, e nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, foi possível observar número de casos superior a 750 mil e uma taxa de morte, mais de 200 mil mortes por ano nos Estados Unidos. E foi também observado que afro-americanos têm uma maior incidência a sepsis grave do que brancos. E no Brasil foi identificado uma incidência de sepsis 57,9 por 1.000 pacientes dias. E a frequência, ela aumenta decorrente à medida que médicos efetuam cirurgias mais agressivas, à medida que organismos mais resistentes estão presentes no ambiente e à medida que aumenta o imunocomprometimento resultante da doença. E também à medida que a população envelhece. E a letalidade no Brasil foi de 24,2% para síndrome da resposta inflamatória sistêmica, 33,9% para sepsis, 46,9% para sepsis grave e 52,2% para choque séptico. E foi possível observar que a letalidade em UTIs no Brasil foi maior do que em países em desenvolvimento e maior do que países desenvolvidos. E a sepsis causa tantas mortes quanto um infarto agudo do miocárdio. Então, sabendo-se que os fatores de risco para o choque séptico são a quinta causa de anos de vida produtiva perdidos por conta da mortalidade prematura, saliente-se aí é importante saber os fatores de risco. E quais são eles? São todos os fatores que envolvem aí uma maior possibilidade de contrair uma infecção ou que deprimam o sistema imunológico. Então, entra admissão à unidade de terapia intensiva, bacteremia, idade avançada maior ou igual a 65 anos, imunossupressão tanto por comorbidades como por medicamentos, diabetes mellitus e obesidade, câncer, pneumonia adquirida na comunidade e hospitalização anterior por conta da alteração do microbioma e fatores genéticos. Então, nós teremos aí um mecanismo do sistema imune, né, que quando você entra em contato com o patógeno, automaticamente esse sistema já é ativado. No entanto, em alguns casos, a resposta imune ela pode ser de uma forma tão exacerbada que ela acaba sendo mais danosa para o corpo do que a própria infecção, que aí é justamente no caso da sepse. Como que isso vai ocorrer, né? Nós temos as bactérias gram-positiva, gram-negativa, vírus e fungos, né, que são, geralmente, as bactérias gram-positiva e negativa são as principais causas, né? Elas possuem aí uma parede celular que são chamadas de padrões moleculares associados a patógenos, que vão se ligar nos receptores de reconhecimento padrão, né, os TOL,
No caso das bactérias gram-negativa, aí, ela tem a expressão na superfície de lipopolissacarídeo, que vão ligar aí nessas proteínas CD14, e as bactérias aí gram-positivas e gram-negativa, elas vão se ligar nesses TLR2 e TRL4, né? E com a ligação dela vai ativar aí o NF-κB. Com a ativação dela, vai mover esse NF-κBs, vai morrer do citoplasma para o núcleo, né, que vão se ligar aí nos locais iniciais da transcrição, que vão aumentar, no caso, a resposta das citocinas, né? No caso da sepse, o principal é o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1-beta, e também tem a interleucina 10. O fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1-beta, que são as citocinas pró-inflamatórias que vão ativar o sistema, a resposta imune adaptativa, e vai causar também uma lesão indireta aí do hospedeiro. A interleucina 10, ela já é uma citocina anti-inflamatória que inativa os macrófagos e tem outros efeitos anti-inflamatórios. Na sepse, aumenta a atividade do óxido nítrico também, né? As citocinas, elas ativam células endoteliais para regulação dos receptores de adesão, aí no caso da MAIC, que pode danificar as células endoteliais pela ativação dos neutrófilos, dos monócitos, dos macrófagos, plaquetas e também de células endoteliais. Quando essas células efetoras, elas são liberadas, né, os mediadores, vai liberar mediadores aí como proteases, prostaglandinas, leucotrienos, né, e outros fatores. Aí também as citocinas, elas vão ativar a cascata de coagulação, que vai ser debatido um pouco mais à frente, e, em suma, o paciente, quando ele adquire essa infecção, é a partir daí que inicia uma produção exacerbada desses mediadores pró-inflamatórios, o fator de necrose tumoral e as interleucinas, e tudo isso acaba caindo na circulação sanguínea e vai se disseminar pelo corpo do paciente, causando um processo infeccioso que, mesmo localizado, ele provoca uma reação inflamatória generalizada, e isso acaba levando à disfunção desses órgãos, né? Isso ocorre porque a própria atividade inflamatória, ela acaba levando à morte celular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de coagulação. Então, a ativação do sistema de coagulação, ela é desencadeada a partir da expressão do FT, que é o fator tecidual, que é um evento mediado por proteínas de micro-organismo e por citocinas pró-inflamatórias, que são a antitrombina 3, proteína C, proteína S, e o inibidor do caminho do fator tecidual, que é o TFPI, que é uma sigla em inglês. Eles modulam a coagulação e aceleram a fibrinólise. Aí, este cenário ele pode culminar na instalação da CID, que é caracterizada por ativação intravascular da coagulação, formação e deposição da fibrina na microvasculatura, consumo de plaquetas e alteração na fibrinólise. E a consequência disso é a obstrução do fluxo vascular para órgãos e tecidos, com contribuição para a instalação de má perfusão tissular e falência de órgãos e sistemas. Além disso, o consumo de fibrina e de plaquetas pode desencadear hemorragias graves, que complica ainda mais. Então, com a progressão da sepse, pode levar à disfunção em muitos órgãos e sistemas, como eu falei, e o mecanismo provável resulta na lesão endotelial disseminada, com extravasamento de fluidos e, em consequência, edema intersticial e hipovolemia, além dos distúrbios de coagulação que eu citei. E na sepse, há um incremento na liberação de hormônios contra-insulínicos, resultando em hipermetabolismo com aumento de glicogenólise e da gliconeogênese hepática, aumento da lipólise e do catabolismo proteico muscular, intersticial e do tecido conjuntivo. Aí todos esses mecanismos juntos, em conjunto, eles levam à hipóxia tissular, acidose láctica e à morte celular. Tá, essa inflamação ela vai atingir todos os órgãos, porém ela acomete alguns com maior frequência, como a circulação. Eu vou ter uma hipotensão por uma vasodilatação difusa, devido às substâncias vasoativas, como o óxido nítrico e a prostacyclina, principalmente o óxido nítrico, uma vez que ele causa uma desregulação do mecanismo autorregulatório metabólico vascular e da regulação autonômica do sistema nervoso central. Além disso, eu vou ter uma redistribuição dos fluxos
intravasculares, por aumento da permeabilidade vascular e redução do tônus vascular arterial. E eu também vou ter um baixo desempenho sistólico e diastólico ventricular, uma vez que vai haver liberação de substâncias depressoras do miocárdio. No pulmão, pode passar. No pulmão, eu vou ter a inflamação vai causar aumento da permeabilidade microvascular e aumento dos neutrófilos. Isso vai danificar a membrana alveolo-capilar e causar edema pulmonar. E com isso, eu vou ter uma disfunção de VQ, ventilação e perfusão, causando, por fim, uma hipóxia e síndrome do desconforto respiratório, consequentemente. No trato gastrointestinal, eu vou ter um aumento da permeabilidade intestinal, que vai provocar a translocação de bactérias e endotoxinas para a circulação sistêmica, que vai ser uma quebra da barreira imunológica. E no fígado também, eu vou ter a diminuição da eliminação de endotoxinas, bactérias do trato gastrointestinal, por uma disfunção do sistema retículo endotelial, outra quebra da proteção imunológica. Pode passar. No rim, eu vou ter a insuficiência renal aguda. Isso ainda é mal compreendido, porém acredita-se que a hipotensão causa vasoconstrição renal e hipóxia, que vão levar a uma necrose tubular aguda do rim. E no sistema nervoso central, por fim, eu vou ter alterações sensoriais, por causa de encefalopatia. Ela ainda é pouco compreendida, mas a gente acredita que ela seja por uma disfunção mitocondrial e microvascular. Se tratando das manifestações clínicas, a gente tem que ter em mente que as manifestações clínicas da sepse não existem só dela, né? Existem tanto manifestações clínicas da sepse, de todo o processo inflamatório, quanto também da doença de base que levou à sepse. Aí, os sinais precoces da resposta séptica vão ser: o paciente ele pode estar ou com febre ou com hipotermia, além disso, ele pode ter taquipneia, consequentemente hiperventilação e alcalose, desorientação e confusão, que são sinais de delírio, acrocianose, necrose isquêmica, lesões cutâneas, diarreia, náusea e vômito. Pode passar. Aí as manifestações gastrointestinais, elas vão, às vezes, nos indicar determinadas causas, o que está causando e tudo. Aí, quando as náuseas e vômitos associados com e diarreia associado com ilho paralítico, pode ser por conta de uma gastroenterite aguda. Se tiver elevação de níveis séricos de bilirrubina e fosfatase alcalina, indica muito provavelmente uma icterícia colestática. E quando esse paciente tem hipotensão prolongada ou grave, pode levar a uma lesão hepática aguda ou uma necrose isquêmica do intestino. Passar. Aí as manifestações dermatológicas, elas às vezes vão ser indicativas de certos patógenos, né, de certos fatores etiológicos, que aí pode ser, se o paciente tiver petequias ou púrpura cutânea, pode ser um meningitidis, com menos frequência, um H influenza. Agora, se for um paciente que tem lesões petequiais e ele veio de uma região em que é endêmico essa doença e foi picado por carrapato, pode ser uma febre maculosa das montanhas rochosas. E se for um paciente neutropênico com ectema gangrenoso, pode ser indicativo de uma PA aeruginosa. Pode passar. Aí, quando se fala nas complicações, a gente tem que lembrar de toda a fisiopatologia da inflamação e da sepse, que já foi falado aqui. E aí ele pode ter complicações cardiopulmonares evoluindo com síndrome do desconforto respiratório, hipotensão, arritmias. Quando a gente fala em todos esses fatores, tem que lembrar das citocinas que gerando isso, né? E aí as arritmias está muito também ligado com os potenciais de ação, porque as citocinas, elas atingem os canais de cálcio também, e aí esse paciente vai ter dilatação ventricular, isso por conta das fibras contráteis, que também estão sendo atacadas, então a contração do miocárdio diminui, tem redução da fração de ejeção, e aí o coração, uma forma de tentar compensar isso, acaba dilatando o ventrículo para o débito cardíaco. É importante lembrar que no primeiro momento isso dá certo, só que com o passar do tempo e a dilatação aumentando, não consegue se manter esse débito cardíaco, ele vai diminuir. Aí, nas complicações renais, a oligúria, a azotemia, proteinúria e cilindros urinários específicos, que vai levar a uma retenção de excretas, isso é prejudicial ao paciente. E como já foi dito, a maioria dos casos de insuficiência renal se deve à necrose tubular aguda e pensar também na questão de hipoperfusão renal. E aí, a gente também vai ter as complicações neurológicas, o paciente pode evoluir com delírio no começo, e neuromiopatia do doente crítico. Na neuromiopatia do doente crítico, esse paciente ele vai ter uma fraqueza muscular, uma hiporreflexia e uma atrofia muscular. E vai ser agravada pela utilização dessas drogas, que são as quinolonas, os aminoglicosídeos, os corticoides e os bloqueadores neuromusculares. Quando se fala na disfunção endócrina, a gente tem que pensar que esse paciente pode evoluir com hiperglicemia, insuficiência suprarrenal e redução da produção de vasopressina. E aí lembrar que na insuficiência suprarrenal pode atingir tanto a glândula em si, quanto também o sistema, o eixo, né? Hipófise, hipotálamo e suprarrenal. Quando fala dos diagnósticos,
A gente vê que tem uma evolução dos métodos diagnósticos feitos pela Surviving Sepsis Campaign. Em 2012, eram utilizados os critérios de CIS, que a Alicia já falou no início, e pode passar. E tinham 3 classificações dentro desses diagnósticos. Era sepse grave e choque séptico. Em 2016, pode passar, teve uma nova atualização. A nova atualização fez com que tivesse o início dos critérios de Sofon, que era um score que avalia de 0 a 4, mas tem 6 componentes que avaliam a disfunção do sistema do corpo através de exames laboratoriais, e o conceito de sepse grave foi retirado, já que toda sepse tem disfunção orgânica, ou seja, toda sepse é grave. Sepse é definido como um score SOFA maior ou igual a 2 pontos, e o choque séptico é uma sepse associada à persistência da hipotensão refratária à reposição volêmica. E depois que tiveram SOFA e viram a limitação por dados laboratoriais, era mais demorado, iniciaram os critérios do KIC-SOFA, que é um guia clínico de triagem rápida que pode ser feito à beira do leito. O KIC-SOFA considera-se alterado um KIC-SOFA maior ou igual a 2, que é taquipneia, frequência respiratória maior ou igual a 22, hipotensão, quando é uma pressão arterial sistólica menor do que 100, e alteração do nível de consciência. No tratamento, a gente tem a abordagem de algumas manobras, como a da reposição volêmica, que ela foi introduzida como estratégia da terapia precoce guiada por metas, no qual ela vai utilizar objetivos da terapia convencional da sepse, em associação a condutas que vão visar manter a saturação venosa central de oxigênio acima de 70%, utilizando alguns mecanismos para isso, como a hemotransfusão, aminas vasoativas, suporte ventilatório e outras intervenções. E também a reposição volêmica, ela é o padrão ouro para o tratamento de sepse. Temos também a abordagem da infecção, que ela vai ser sustentada através do antibiótico terapia, que ela deve ser adequada e ser iniciada em até 1 hora após o reconhecimento da sepse na UTI e em até 3 horas quando é feito o descobrimento em emergências ou em enfermarias. A escolha inicial do esquema terapêutico, ele deve abranger o maior aspecto possível dos micro-organismos, porque já foi descoberto que quanto mais cedo iniciar a antibiótico terapia, mais fácil é reverter o caso. E também a terapia inicial, ela deve ser revista após 48 a 72 horas, quando os resultados da cultura vão costumar estar disponíveis, sendo assim possível reajustar com o objetivo da redução do aspecto, redução da toxicidade e também dos custos. Temos também o uso do corticosteroide, que ele é recomendado para os pacientes com choque séptico, que vai se manter hipotenso mesmo após a reposição volêmica vigorosa, que aí vai necessitar de fármacos vasopressores para manter uma pressão arterial satisfatória. A terapia com anticoagulante, que igual já explicaram a cascata, ela vai interromper a disseminação da inflamação. Ela meio que vai combater isso, porque ela vai diminuir a trombina, vai diminuir as citocinas inflamatórias, com que vai fazer com que seja menos agressivo. Então, a terapia anticoagulante é muito usada, porque a proteína C vai se ligar ao receptor, fazendo com que não se ligue no endotélio. O próximo é o controle glicêmico. O controle glicêmico, como também já falaram lá atrás, a sepse vai promover gliconeogênese, ou seja, vai formar glicose, o que vai correr no sangue, né? O que vai carrear na célula, no sangue. Então, a gente tem que manter esse controle glicêmico rigoroso, abaixo de 150. O ideal é de 80 a 110, porque também vai depender muito da idade. Enfim, o suporte nutricional, a via oral é dificilmente utilizada, porque sempre tem alguma complicação. O paciente pode estar em coma, ou o estado mental pode estar alterado, e também algumas complicações gastrointestinais. Então, a via mais utilizada do suporte nutricional vai ser a via enteral, que é a via preferida de administração, que vai apresentar várias vantagens, tipo, falar algumas só: manutenção do trato gastrointestinal, menor complicação e menor translocação bacteriana. E o suporte ventilatório? O suporte ventilatório vai depender muito se o paciente está
com insuficiência respiratória, síndrome da angústia respiratória, enfim, vai depender. E aí, se acontecer de precisar de suporte ventilatório, ser entubado, a gente vai sedar e depois acoplar o suporte ventilatório, suporte mecânico, ventilação mecânica. E as outras medidas terapêuticas adicionais pode ocorrer por diversas complicações, tipo insuficiência renal aguda, ou então, por exemplo, teve alguma trombose, trata com heparina, hipoglicemia, você vai fazer uma infusão contínua de glicose a 10%, então vai depender da complicação dessa sepse. Então, a prevenção é a melhor maneira de reduzir a morbidade e mortalidade decorrente da sepse grave. Então, entre as medidas para prevenir a sepse, inclui a lavagem correta das mãos, elevação da cabeceira do leito, porque isso vai ajudar a prevenir aspiração e pneumonia por ventilação mecânica. Deve-se utilizar técnicas altamente estéreis para inserção de catéteres e, se possível, limitar o uso deles, pois são uma das principais fontes de contaminação e infecção. Também é muito importante fazer o isolamento dos pacientes que têm organismos resistentes e dos que estão significativamente imunocomprometidos, porque eles são fatores de risco, né, para adquirir infecção. E o diagnóstico precoce e ressuscitação agressiva, eles são primordiais para prevenção da progressão da sepse para o choque séptico. E deve-se também evitar o uso indiscriminado de glicocorticoides e também dos antimicrobianos, para minimizar a emergência das bactérias antibiótico-resistentes no ambiente hospitalar. Então, é extremamente importante, né, instituir medidas mais eficazes de controle de infecção nos hospitais. E sobre o prognóstico, ele não é bom, né? Geralmente, cerca de 20 a 35% dos pacientes com sepse grave e 40 a 60% dos pacientes com choque séptico morrem em 30 dias após a infecção. A demora para implementar a terapia precoce dirigida está muito associada ao aumento da mortalidade. E nos pacientes gravemente sépticos com doença já pré-existente, a mortalidade ela é bem mais provável. E nos pacientes que sobrevivem, eles costumam ter um prejuízo cognitivo significativo, principalmente nos mais idosos. E as referências que nós utilizamos foram essas, e obrigada.